E depois da confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária pediu a lista com os nomes dos passageiros que estavam no avião que veio da Itália. A Anvisa informou que o monitoramento dos voos internacionais que vêm de países onde há casos confirmados da doença já foi reforçado. A orientação é para que os passageiros que estiveram nesses países e tiveram sintomas como febre, tosse, dificuldade em respirar ou outros problemas respiratórios, que essas pessoas procurem atendimento médico imediatamente. É preciso informar também ao profissional de saúde que viajou para o exterior. A lista com os nomes dos passageiros do avião em que estava o brasileiro vai ser encaminhada ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde para investigar os outros pacientes do voo que tiveram contato com ele. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico infectologista Esper Calas para entendermos mais sobre como fica a situação aqui no Brasil após essa confirmação. Então, doutor, bom dia para o senhor. Qual é o protocolo a ser seguido pelas autoridades de saúde a partir de agora? Bom dia a todos. O Ministério da Saúde já vem trabalhando nas últimas semanas para adaptar um sistema de monitorização dos casos suspeitos que aparecem aqui pelo Brasil. Esse protocolo significa identificar quais são as características de cada um desses casos, que significaria sintomas respiratórios e ligação epidemiológica, ou seja, a pessoa veio de algum dos locais onde está tendo a transmissão do novo coronavírus. A gente, depois de alguns profissional de saúde identificar uma pessoa nessas condições, o Ministério da Saúde orientou que as amostras sejam direcionadas a laboratórios de referência, onde serão feitos os testes para confirmar ou descartar cada um desses casos. A partir daí, como toda doença transmissível que está potencialmente sendo introduzida no Brasil, faça um trabalho para chegar aos contactantes dessa pessoa e tentar fazer o que a gente chama de bloqueio, ou seja, tentar dificultar a transmissão do vírus para outros e manter essa introdução restrita a esse caso único, se for possível, né? Agora, doutor, vamos imaginar um possível cenário. Eu estive na Itália, naquela região da Lombardia, por exemplo, que é nesse momento o foco na Itália em relação aos casos que nós temos de coronavírus, mas eu não estou apresentando nenhum sintoma do coronavírus. Não estou com febre, não tenho problemas respiratórios, mas mesmo assim, eu posso ser uma pessoa aí, acabar contaminando outras pessoas caso ainda o vírus não seja confirmado? A gente não tem certeza absoluta de com que frequência isso acontece, mas teve uma descrição na Alemanha que isso aconteceu. Foi um grupo de pessoas que foi retirado da região de Wuhan, onde estava foi o centro da epidemia. Nessa região, muitos foram recebidos em Frankfurt, e lá eles perguntaram sobre todos os sintomas. Duas dessas pessoas não tinham sintomas, mas o vírus foi detectado no nariz delas, nos testes que se faz passando um cotonete no nariz para ver se o vírus poderia estar presente. Então a resposta a pessoa pode ter o vírus sim, sem ter sintomas. Agora, a gente não sabe com que frequência isso acontece e não sabe com que eficiência essas pessoas que não têm sintomas podem transmitir o vírus. Do ponto de vista teórico, é possível, mas do ponto de vista prático é difícil de dizer. E por que eu estou dizendo isso? Porque não basta a pessoa ter um determinado vírus na respiração ou na secreção respiratória para ser capaz de eficientemente transmitir. O que mais transmite é a presença de tosse, é a presença de espirro, que coloca gotículas da secreção respiratória em suspensão no ar, momentaneamente, e isso, se chega a uma outra pessoa, ocorre a transmissão. Então, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas somente a presença do vírus na secreção respiratória não é fato definitivo para dizer que a pessoa está transmitindo. A recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde é fazer a busca de vírus naquelas pessoas que têm sintomas.
e assim determinar se elas são possíveis de transmitir o vírus ou não. Não, o senhor foi muito claro na sua explicação. Agora, muita gente em casa está se perguntando, né, qual é a melhor forma de prevenção? A melhor forma é o que a gente faz para a gripe de uma forma geral. Vírus respiratórios, e a gripe é o principal exemplo, podem ser transmitidos por contato próximo. E veja, eu vou aproveitar para dizer o seguinte, que todos os anos muita gente tem gripe, são provavelmente milhões de casos de gripe só no Brasil. E dessas, um número que é uma percentagem aproximadamente de 0,5%, 0,6%, podem morrer de gripe. Isso não é novidade, a gente sabe disso há muito tempo. Isso se tornou muito conhecido da população em 2009, se vocês se lembrarem, aqueles que são um pouco mais, que têm mais idade, se lembra que em 2009 a gente teve a epidemia da tal gripe suína, popularmente chamada aqui no Brasil. O que foi aquilo? Foi um vírus muito parecido do ponto de vista de transmissão com o que a gente está vendo agora com o coronavírus. Ele causa uma infecção respiratória, causa sintomas que vão de febre até uma tosse bastante intensa e, infelizmente, em alguns casos, com falta de ar, e uma percentagem pequena dessas pessoas pode morrer da doença. E o que a gente fazia naquela época? É algo parecido que a gente fará aqui, caso o vírus novo, esse coronavírus, seja introduzido. Ou seja, se tiver sintomas e esses sintomas forem leves, prefira ficar mais em casa, se dá tempo para se recuperar. Segundo, se vai tossir próximo de alguém, cubra a mão e o nariz na hora para não colocar aquelas gotículas de secção respiratória no ar. Terceiro, procure assistência médica caso apareça algum sintoma de gravidade. Então, por exemplo, se a pessoa tem falta de ar, se ela começa a ter uma tosse, sai um catarro colorido, que a gente diz, com sangue ou muito esverdeado, e se a pessoa começa a ter alteração de dificuldade de se manter acordado, começa a ficar muito sonolento, tem que procurar um médico. É dessa forma que você identifica esses casos mais graves. Mas eu quero lembrar todo mundo que o que nós temos aqui confirmado no Brasil é um caso que foi dessa pessoa que veio da Itália. Fora esse caso, nós não temos mais nenhum outro confirmado no momento. É possível que a gente fique nessa situação durante algum tempo? Sim, é possível. É possível que o vírus seja introduzido no Brasil e comece a ser transmitido da mesma forma que se viu na China ou está se vendo agora no norte da Itália? Sim, é possível. Aliás, essa segunda possibilidade do vírus começar a se disseminar em diversos países do mundo, aparentemente é o cenário que está se desdobrando nos últimos dias. E por que isso? Porque esses vírus respiratórios são, no caso esse coronavírus, ele tem uma capacidade de ser transmitido um pouco mais fácil, e o que faz com que vai ser muito difícil a gente conseguir conter o que nós estamos vendo na China, agora na Itália, mas também na Coreia, no Irã, de acontecer em outros países. A gente tem que se preparar, a gente tem que ser capaz de identificar os casos iniciais, e se ele começar a ser transmitido no Brasil, essas pessoas que vão ficar doentes vão testar o nosso sistema de saúde, nossa capacidade de absorver pessoas com doenças respiratórias na rede hospitalar brasileira. E aí, na opinião do senhor, qual é a situação do Brasil? Nós estamos preparados para lidar com um vírus novo como esse? Veja, o sistema de saúde brasileiro é passível de algumas críticas, mas o SUS foi uma conquista muito importante para a população. Saber que uma população do tamanho do Brasil tem acesso a um sistema de saúde universal é uma coisa importante, porque é muito difícil para todo mundo conseguir pagar um convênio. Isso é uma coisa muito importante. Segundo, que o SUS ele é bastante extenso e qualquer local no país tem pelo menos uma unidade que é filiada a esse sistema. É claro que existe muita desigualdade, tem locais que têm uma estrutura melhor, outros não. E o sistema carece um pouco de investimento. Acho que se de fato a gente enfrentar uma epidemia, talvez seja a hora da gente testar esse sistema, refletir sobre ele e ver de que forma a gente pode melhorar o Sistema Único de Saúde brasileiro para absorver
ameaças como está sendo essa epidemia de coronavírus e outras que acontecerão no futuro. Doutor, agora nós temos um cenário um pouco diferente do que nós tínhamos no início, quando surgiram os primeiros casos de coronavírus. Até porque ainda hoje, né, o epicentro da doença é Wuhan, uma cidade chinesa, e, claro, não é tão comum brasileiros visitarem a China como é comum brasileiros visitarem a Europa, países da Europa. Como é que fica a situação a partir de agora? É mais grave? Porque nós temos não só a Itália, mas outros países europeus também com casos confirmados de coronavírus. Eu acho que vai ser muito difícil que esse vírus não cause uma epidemia global. Não é uma opinião só minha, mas o próprio governo americano, no seu Centro de Controle de Doenças, já está imaginando que isso é um cenário real. Eu queria lembrar que vírus não tira nem passaporte nem visto. Ele é transmitido, basta para isso a mobilidade das pessoas. E como você bem lembrou, nós temos um número maior de países e países com conexão mais frequente com o Brasil. Só a Itália recebe e envia aproximadamente 400 mil pessoas para o Brasil todos os anos. Esse número é muito grande e isso faz com que a possibilidade de ter o deslocamento de pessoas com sintomas ocorra com frequência. E o exemplo que a gente teve desse caso número 1 reflete isso. Uma pessoa que foi lá a trabalho aqui do Brasil, voltou e estava com sintomas da doença, se apresentou a um serviço de saúde, o caso foi identificado prontamente. Eu acho que esse exemplo vai se repetir. O que conta a nosso favor é que essa época do ano, a transmissibilidade de doenças respiratórias é um pouco menos eficiente do que os meses mais frios. E nessa mesma época, nossas estações são em espelho com o que acontece no hemisfério norte. Na Europa, na China, na Itália, um exemplo, lá é inverno essa hora. Significa que a aglomeração de pessoas e as condições climáticas favorecem a transmissibilidade. Aqui não, aqui é quente, é verão. Então a chance de transmissão aqui é um pouco menor do que se a gente estivesse no inverno. Isso nos dá uma vantagem parcial, porque as pessoas estando menos aglomeradas e as condições climáticas sendo menos favoráveis à transmissão, admite-se que a velocidade aqui talvez seja um pouco menor, o que nos dá um pouco de tempo caso o vírus comece a ser transmitido aqui no Brasil. Isso é importante porque cada tempo que a gente ganha, a gente vai se preparando. Então, o fato do vírus ter sido identificado inicialmente na China, semanas e semanas antes de se espalhar para outros lugares do mundo, deu tempo para a comunidade científica e médica e de saúde pública entender cada vez mais como que esse vírus como que ele causa doença, de que forma que a gente pode fazer o diagnóstico, e nós apoderamos vários lugares no mundo inteiro para fazer o diagnóstico imediatamente. Aqui no Brasil, um exemplo, esse moço chegou, foi feito o diagnóstico prontamente com técnicas moleculares e o que permite agilidade na resposta. Imagina se a gente fosse o primeiro país, como foi a China, enfrentando um problema desse sem sequer ter testes diagnósticos para dizer o que está acontecendo. Então, cada tempo que vai passando antes da disseminação do vírus, dá tempo para a comunidade científica, a saúde pública e os médicos em geral se prepararem. Aqui eu vou aproveitar a oportunidade para dizer que o país que mais investe em desenvolvimento, inovação e tecnologia vai ser o país que vai estar melhor preparado, que vai ter mais capacidade de ter laboratórios habilitados para fazer teste, começar a desenvolver técnicas experimentais de tratamento e de prevenção, como, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Alerta Brasil.